Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 10 do capítulo 8 do volume 1 do livro do professor Moisés Nusenvai, curso de Física Básica. Essa questão é do capítulo Conservação do Momento Linear e envolve conceitos sobre o cálculo do centro de massa de um sistema. A questão diz o seguinte: uma barra cilíndrica homogênea de 3 metros de comprimento é dobrada 2 vezes em ângulo reto, a intervalos de 1 metro, de modo a formar 3 arestas consecutivas de um cubo. Vê a figura. Ache as coordenadas do centro de massa da barra no sistema de coordenadas da figura. Então, vocês podem notar que em negrito está desenhado aqui as 3 porções da barra. A barra é homogênea, então cada uma de suas porções terá o mesmo valor de massa, que nós rotularemos por M1, M2, M3. E o centro de massa de cada porção será localizado no meio de cada porção, cada segmento da barra, tá certo? Uma vez que a barra é homogênea. Então, dito isso, vamos agora propriamente começar os cálculos para encontrar o centro de massa do sistema total. Então, mais uma vez, como a barra é homogênea, podemos considerar cada uma de suas partes como um corpo, né? Então consideraremos cada um desses segmentos como um corpo, como eu estava falando, e pela figura, pelo sistema de coordenadas da figura, é fácil identificar o centro de massa de cada segmento. E uma vez identificado o centro de massa de cada segmento, nós calculamos o centro de massa total. Então, vamos lá. Então, a posição do centro de massa de cada segmento é no meio da porção da barra, como eu mencionei. Estamos rotulando 1, 2 e 3, como identificado aqui nas figuras em vermelho, amarelo e rosa. E o centro de massa, como eu mencionei, como é no meio da barra, então vamos dar o valor de suas coordenadas x, y e z. Então, para a porção 1, vocês podem notar que ela está aqui alinhada com o eixo do x. Então, o valor de y e z para essa coordenada vai ser 0 e o x vai ser 1 meio, né? Então, o centro de massa do primeiro segmento da barra é na direção x 0,5, na direção y 0, na direção z 0. A barra número 2, que nós estamos aqui rotulando 2 em amarelo, então vai ser nesse pontinho aqui, não é? Uma vez que a barra é homogênea, então a coordenada x vai ser 1, a coordenada y vai ser meio e a coordenada z vai ser 0. Então, temos isto, né? 1, meio e 0. E a terceira parte, o terceiro segmento, como aqui identificado em rosa, terá a coordenada x, quem? 1, né? x1, y também 1, mais z vai ser meio. Então, uma vez identificado cada segmento como um corpo e podemos identificar o seu centro de massa através do desenho nesse sistema de coordenada. Então, uma vez tendo esses 3 centros de massa, como se fosse cada um corpo, podemos calcular o centro de massa total, né? E o centro de massa total do sistema é dado como? É dado pela soma, pela a média ponderada, né? Então, temos a posição do centro de massa 1 vezes a massa 1, mais a posição do centro de massa 2 vezes a massa 2, mais a posição do centro de massa 3 vezes a massa 3, dividido pela massa total, que é M1, M2 e M3. Então, nós podemos escrever isso utilizando a notação de somatório. E, então, teremos que o denominador é 1 sobre a massa total, né? Então, e a parte do numerador é somatório de 1 a 3 de MI R do centro de massa de I, onde a massa total é o somatório de 1 a 3 de MI. Então, eu tenho todas as posições. Então, o que nós vamos fazer agora é substituir os valores das posições. E, como as 3 porções, como é um cubo, então as arestas são as mesmas. Então, as massas de cada um desses segmentos que estão alinhados com a aresta desse cubo serão as mesmas. Então, M1 é igual a M2, que é igual a M3, que é igual a 1M. E substituindo esses valores das massas e das posições dos
R do centro de massa de I para I igual a 1, 2, 3, nós temos o quê? Temos que a posição do centro de massa total vai ser igual a massa vezes a posição do centro de massa 1. Quem é? Está aqui. Meio, 0, 0, mais massa vezes a posição do centro de massa 2, que é quem? 1, meio, 0. Mais massa vezes a posição do centro de massa 3, 1 meio, dividido por a soma das três massas, como são idênticas, então vai dar 3m, ok? Então, colocando no numerador a massa em evidência, nós podemos cortar com o denominador e somando aqui, então, meio, 1, a posição x vai dar 2 meios. Na posição y, 0 mais meio mais 1 vai dar 1 meio. Na posição z, 0, 0, meio. Então vai dar meio. Então com isso, temos que a posição do centro de massa é 2 meios na direção x, 1 meio na direção y e meio na direção z, dividido por 3. Então vamos só escrever esse 2 meios, 1 meio e meio em formato de fração, né? 2 meios é 5 dividido por 2, meio 3 dividido por 2 e 1 meio é 3 dividido por 2 e meio é 1 dividido por 2. Então, temos 1 sobre 3 multiplicado por 5 sobre 2, 3 sobre 2 e 1 sobre 2. E com isso temos que a posição do centro de massa do sistema total é 5 sextos, 1 meio e 1 sexto, dado em metros. Então é isso, pessoal. Essa questão é uma questão que envolve apenas o conceito do cálculo do centro de massa do sistema, e o que vocês precisavam fazer é identificar cada segmento como um corpo separado e calcular o centro de massa de cada um desses corpos, tá certo? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.